Começou, vamos acompanhar ao vivo. Uma vacina que mostrou a sua imunogenicidade, a sua capacidade de produzir anticorpos que neutralizassem o vírus e também mostrar a sua eficácia, os dados de eficácia. Dados esses que são extremamente importantes no impacto da nossa saúde pública, impedindo que as pessoas adoeçam de forma grave, impedindo com que as pessoas internem nas unidades hospitalares e sobrecarreguem, exatamente como nós temos visto hoje, pessoas desassistidas na maior parte do país por falta de leitos. E, ao mesmo tempo, a possibilidade de impedirmos que as pessoas deixem de morrer com uma doença como essa. Não é hora mais de nós termos discussões que não essas, trazendo esses dados, para que passemos para um patamar diferente, pedindo, não só pedindo, exigindo das autoridades que o Brasil comece a vacinar o mais rápido possível. Vacinar com as vacinas que nós já temos aqui no país, mas também com a necessidade de adquirirmos mais vacinas. Só assim poderemos garantir a vida. Só assim poderemos voltar ao nosso normal. Se nós iniciarmos uma campanha mais tardia de proteção à vida, milhares de pessoas morrerão todos os dias. São quase 1000 pessoas perdendo as suas vidas. São histórias, são pais, mães, filhos. Nós não podemos aceitar. E é exatamente o objetivo de nós estarmos hoje aqui, trazendo cientistas que corroboram e colaboram com essas informações. Estão aqui presentes nessa coletiva Dimas Covas, diretor do Instituto Butantan, João Gabardo, médico, coordenador executivo do Centro de Contingência do Covid-19, Esper Calas, professor titular do Departamento de Moléstias Infecciosas e Parasitárias da Faculdade de Medicina da USP, Sérgio Zimmermann, infectologista do Instituto Emílio Ribas e coordenador científico da Sociedade Brasileira de Infectologia, ex-presidente da Sociedade Brasileira de Infectologia. Marco Aurélio Safadi, professor adjunto da Santa Casa de São Paulo e presidente do Departamento de Infectologia da Sociedade Brasileira de Pediatria. Natália Pasternak, bióloga e presidente do Instituto Questão de Vida. Rosana Richman, presidente do Comitê de Imunização da Sociedade Brasileira de Infectologia, infectologista do Instituto de Infectologia Emílio Ribas, aqui em São Paulo. Estão aqui presentes também Renato Cury, pediatra, infectologista pediátrico e diretor da Sociedade Brasileira de Imunização e também ex-presidente dessa sociedade. Ricardo Palacios, diretor médico e de pesquisa clínica do Instituto Butantan. Alex Precioso, diretor do Centro de Segurança Clínica e Gestão de Risco de Fármaco, Segurança e Farmacovigilância do Instituto Butantan. Passo agora a palavra para o Dr. Dimas Covas, diretor do Instituto Butantan. Boa tarde, secretário. Boa tarde a todos. Boa tarde, em especial, já agradecendo aos nossos convidados. E eu começo dizendo que seguramente hoje é mais um dia importante na trajetória dessa vacina. Vamos lembrar um pouco dos acontecimentos aí mais recentes. Semana passada, na quarta-feira à tarde, recebemos o relatório do Comitê Internacional de Avaliação com os dados desse estudo clínico de fase 3. Na quarta-feira começamos já
o processamento desses dados, a preparação do pedido de submissão à Anvisa para o uso emergencial. Fizemos isso na quinta-feira, de forma preliminar. Na sexta-feira, o pedido foi, de fato, formalizado. Na quinta-feira, por esse horário, o horário da coletiva, apresentamos os dados, que são os dados preliminares de eficácia clínica da vacina, mostrando a sua importância do ponto de vista da saúde pública. E, naquele momento, também anunciamos que os dados relacionados ao estudo em si seriam proximamente apresentados, uma vez tendo sido apresentados à Anvisa. Hoje é terça-feira, portanto, de uma forma extremamente ágil, nós estamos aqui hoje para apresentar esses dados. E aqui tem uma diferença. Nenhuma outra companhia que está desenvolvendo vacinas apresentou dados de forma detalhada antes do registro emergencial, antes da autorização de uso emergencial. E nós estamos aqui fazendo isso. Porque o Instituto Butantan é um instituto de pesquisa, em primeiro lugar, é um instituto público que pretende que essas vacinas sejam destinadas ao público. Não somos companhia, não temos aqui ações na bolsa, não temos outro objetivo que não o oferecer à população uma vacina que seja eficiente e eficaz. Isso é bom que todos saibam. Nenhuma companhia apresentou dados, como vamos apresentar aqui, antes de ter a autorização de uso emergencial. Nenhuma. No exterior e nem aqui no Brasil. Estamos apresentando isso pela primeira vez. Isso mostra o nosso total comprometimento com o desenvolvimento dessa vacina, a nossa total transparência nesse processo. Uma vacina que foi duramente criticada pelo fato dela ser desenvolvida em associação com a China, como se isso fosse um pecado. Como se isso fosse um pecado, sendo que isso é uma virtude. Porque se isso não tivesse acontecido, nós não estaríamos com milhões de doses prontas na prateleira, aguardando o momento do uso. Fizemos, ousamos, fomos à frente, nos arriscamos, mas as vacinas estão em solo brasileiro, estão aqui no Butantan, 6 milhões delas prontas, 4 milhões em processamento, mais serão feitas. Esse é o nosso objetivo, vacina para o povo do Brasil, vacina que seja capaz de minorar o sofrimento das pessoas, o sofrimento das famílias, diminuir as mortes, diminuir a sobrecarga do nosso sistema de saúde, que nesse momento, mais do que nunca, está ameaçado. Estamos observando de novo um aumento preocupante da epidemia. E por isso nós precisamos urgentemente de começar essa vacinação. A vacina está disponível. Por que não usá-la? Por que atrasar o uso dessa vacina? Ela tem segurança? Ela tem eficácia, como vamos demonstrar aqui? Ela tem todos os requisitos que justificam o seu uso emergencial. E é isso que nós vamos argumentar aqui, discutir com os nossos especialistas, os nossos professores, os nossos cientistas. Estão aqui para olhar os dados, estão aqui para comentar os dados, estão aqui para atestar a transparência e a lisura desse processo. Então, senhor secretário, o dia de hoje é importante. Para o Brasil? Não. Para o mundo. Essa é uma vacina mundial. É uma vacina
que tem nos seus projetos, nos seus planos, de ser produzidas em bilhões de unidades, para que possa ser distribuída a todos os países que dela necessitem. E é o que nós precisamos nesse momento. Nós precisamos de vacinas, de volume. Precisamos fazer uma cobertura mundial como nunca houve tanta necessidade antes. E precisamos fazer isso de forma muito rápida. Brevemente, vamos entrar no assunto da vacina. Brevemente vou historiar aqui a saga dessa vacina. Essa vacina, em abril desse ano, estava pronta, na China. Por quê? Porque nossa parceira Sinovac já tinha uma vacina pronta para um outro coronavírus, chamado SARS-CoV-1, que foi o agente responsável pela epidemia de SARS na China em 2002 a 2004. Essa experiência permitiu a adaptação para o SARS-CoV-2 muito rapidamente. E em abril já tínhamos uma vacina sendo testadas em ensaios pré-clínicos. Ensaios pré-clínicos em roedores, ensaios pré-clínicos em macacos, que foram extremamente positivos. Esse desafio animal mostrou que a vacina tinha lá uma grande eficácia em protegê-los. Na sequência, estudos de fase 1, fase 2, 744 voluntários chineses. Segurança excelente. Eficiência na produção de anticorpos excelente. Dados que serviram de subsídio para solicitarmos o início do estudo de fase 3. E aí, o Butantan foi encarregado de fazer esse estudo. Nos associamos com a Sinopharma para desenvolver a parte mais importante da vacina, que é demonstrar a sua utilidade, a sua eficiência e a sua eficácia. E começamos de forma ousada. Escolhemos para testar essa vacina a população mais em risco do Brasil, que são os profissionais de saúde. Pessoas que entram diariamente, não somente em contato com o vírus, mas em contato com os pacientes de Covid, que estão num ambiente naturalmente já com alta carga viral circulando. Um grupo de profissionais cuja incidência de infecção foi superior a 20%. A incidência mais alta entre todas as populações em risco. E por que escolhemos essa população? Se é a população em maior risco, se é a população que está submetida a uma maior carga viral, mas também é a população que vai desafiar a vacina de forma mais intensa. Quer dizer, o teste dessa vacina nessa população é o teste mais difícil, mais duro que uma vacina pode enfrentar. Nenhuma das outras vacinas foi feita em populações assemelhadas. Incidência acima de 20%. As demais, populações normais. Incidência de 1, 2, 0,3%, 5% uma das outras vacinas. Nenhuma foi desafiada da maneira como essa vacina foi. Bastava isso? Não. Não bastou isso. Fizemos também
um critério de inclusão mais abrangente que de qualquer outra vacina que foi testada. Um critério que permitiu identificar as manifestações mais sutis da presença do vírus. Isso vai ser explicado em detalhes. Mas isso também traz um grande desafio para a vacina, porque vai permitir que ela seja, embora não seja a população normal, que ela seja submetida a um escrutínio muito grande, porque esses profissionais são aqueles que conhecem sintomas, são aqueles que referem muito facilmente o que sentem e, portanto, um conhecimento profundo das manifestações clínicas. Explicaremos isso. Todos esses desafios foram vencidos. E temos hoje, talvez, uma das melhores vacinas do mundo. Uma das vacinas que tem facilidade logística, porque é transportada em temperatura ambiente. Uma vacina que tem resistência, inclusive, a permanecer fora da geladeira. Uma vacina que pode atingir qualquer município do Brasil, sem problema algum. Sem precisar de freezer, sem precisar de gelo seco, sem precisar de condições especiais de transporte. Igual outras vacinas que produzimos aqui. Então, tudo isso vai agregando valor, e chegamos ao ponto de hoje anunciar os resultados, de forma detalhada. Serão ainda fornecidos durante o tempo muito mais detalhes, mas o tempo, como eu disse, quarta-feira da semana passada, hoje é terça, já nos permite apresentar parte importante desses resultados. Paramos aqui? Não. Além desse estudo que chama Profiscov, que está previsto 13 mil voluntários, ainda temos mais 4 estudos para dar início. Um chamado Imunocov, vamos incluir em torno de 1.400 pessoas idosas e pessoas com comorbidade. Um outro estudo chamado Matercov, que vamos incluir grávidas no terceiro trimestre de gestação, em torno de 500 voluntárias. Vamos ainda realizar um estudo com crianças e adolescentes de 3 a 17 anos, ainda estamos em planejamento. E um outro projeto que chama Projeto S, que, diferentemente de todos os outros projetos que foram executados com vacinas, pretende avaliar a eficiência da vacina. A eficiência significa qual que é o papel da vacina diretamente sobre a pandemia. Esses estudos seguirão daqui para frente. A vacina da Sinovac, agora já não mais a vacina do Butantan, também está sendo testada em outros países. Na Turquia, que já apresentou inclusive os dados preliminares de eficácia. Na Indonésia, que além dos dados de eficácia, autorizou o uso emergencial. E também no Chile, que também tem um estudo de fase 3 em andamento. Concluindo a minha fala, senhor secretário, resumindo tudo o que eu disse, esse esforço que fizemos, um esforço terrível, um esforço que exigiu de cada um de nós que trabalha aqui no Butantan, muito além do que seria em condições normais. Nós estamos trazendo essa vacina ao Brasil em tempo relativamente curto. Teria sido até mais curto, não fossem as dificuldades que enfrentamos nesse período. Não é? E eu não preciso nem mencionar a ordem de dificuldades que todos vocês conhecem.
Essa vacina é uma excelente vacina, disponível e interessante, vou terminar a minha fala. Uma vacina esperando para ser usada. Uma vacina esperando para ser usada. Num país onde morrem, no momento, em torno de 1.000 pessoas por dia. Uma vacina que teria um grande impacto. Então esperamos que as nossas autoridades, principalmente das nossas agências regulatórias, entendam o momento e nos ajudem a atender o pedido das vacinas. As vacinas querem ser usadas. Vamos ajudar as vacinas a serem usadas. Vamos ajudar a nossa população a receber essas vacinas o mais rapidamente possível. Obrigado, secretário. Muito obrigado, doutor Dimas Covas. As vacinas, elas são para serem usadas, para poder chegar no braço da população, para que dessa maneira possamos diminuir essa tragédia humanitária que a nossa geração, infelizmente, está vivendo e nós nunca imaginamos estar vivendo. Todas as medidas que foram tomadas com a liderança do nosso governador João Dória, de criar um maior número de leitos, ampliar a oferta de respiradores, equipes médicas, nem dessa maneira conseguimos fazer o controle da pandemia como imaginávamos. Infelizmente, a única forma que teremos no combate da Covid é com a vacina. É só ela que irá mudar a trajetória do nosso país. Quero convidar agora Ricardo Palacios, diretor médico de pesquisa do Instituto Butantan. Obrigado, senhor secretário. Obrigado aos colegas aqui presentes, à imprensa, às pessoas que estão nos assistindo. E para mim é uma honra estar aqui como diretor do estudo apresentando os resultados. Seguinte slide, por favor. Seguinte. Okay. Eu vou avançar para outro mais. Seguinte. Pronto. Primeiro que quero é agradecer porque as vacinas elas chegam à prateleira dos postos de saúde, ao braço das pessoas, graças ao esforço de muitas outras pessoas. Elas não chegam magicamente, elas chegam através de muito cansaço, exaustão, noites de sono de muitas pessoas que investiram esse tempo para poder criar essas vacinas que chegam para todos nós. E antes de começar a mencionar a equipe do estudo, eu quero agradecer ao Governo do Estado de São Paulo, à Secretaria do Estado de Saúde, por permitirem ao Instituto Butantan continuar com esse esforço de procurar essas vacinas. Não só a vacina de Covid-19, mas muitas outras vacinas nas quais estamos trabalhando intensamente nessa nossa missão de servir a vida. Também eu quero agradecer à Fundação Butantan e à FAPESP pelo apoio financeiro que deram para que este projeto fosse possível. Mas talvez as pessoas mais importantes são as que estão participando como voluntários nesta pesquisa. Eles não só são profissionais de saúde que cuidam da Covid-19, estão na linha de frente, mas também, como se fosse pouco esse grande esforço, eles mesmos se voluntariam, oferecem seu próprio corpo para ajudar a encontrar essa solução à epidemia. A esses voluntários, a todos esses participantes, eu falo hoje, nós entraremos com uma licitação para que vocês também, uma vez seja dada a autorização de uso emergencial, tenham a mais absoluta prioridade, se assim o desejarem, de poder tomar a vacina caso estejam no grupo controle. E continuaremos acompanhando vocês durante todo este percurso do estudo. Essa é a nossa promessa coletiva como equipe de pesquisa.
Quero agradecer à direção do Instituto Butantan, encabeçada pelo professor Dimas Covas, e a presidência do Instituto Butantan, o professor Rui, a Reinaldo, enfim, as diretivas, por terem me dado também a confiança de me nomear diretor do estudo e de me permitirem a liberdade científica para poder desenhar o estudo da forma mais rigorosa possível. E isso é o que permite a integridade científica do estudo. Também quero agradecer imensamente a meus colegas de diferentes centros de pesquisa. Temos 16 centros de pesquisa no Brasil que prontamente atenderam nosso chamado para fazer parte do estudo. Muitos colegas de velhas batalhas, novos colegas em novas batalhas, e que eles formaram em tempo recorde equipes de pesquisa que foram capazes, em meio a uma situação dramática, que era a pandemia, poder iniciar este estudo e atender os participantes. Temos aqui na Grande São Paulo, Esper dirigindo o Hospital das Clínicas, aqui presente, o Centro de Pesquisa no Hospital das Clínicas, Luiz Carlos no Instituto de Infectologia Emílio Rivas, Luiz Fernando no Albert Einstein, Fábio na Universidade Municipal de São Caetano do Sul. Temos também na FAMERP a Maurício, a Francisco na Unicamp, em Ribeirão Preto temos a Eduardo, temos a Gessimar no Hospital de Amor de Barretos, na UFMG temos a Mauro, na Fiocruz temos a André, temos também na Universidade de Brasília Gustavo, temos a Ana Lúcia na UFMI, e temos a Cornas, Universidade Federal de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Temos a Universidade Federal do Paraná, a Sônia, no Hospital São Lucas, a Fabiano, e temos a Danice na Universidade Federal de Pelotas. A eles e a todas as suas equipes, que conformam mais ou menos 700 pessoas, todo o nosso grande agradecimento. Também as equipes dos prestadores de serviço, dos colaboradores de CRO, de logística, de equipes administrativas, tanto nas instituições parceiras como dentro do Instituto Butantan, equipes de apoio laboratorial, equipes de área regulatória, comitês de acompanhamento, parceiros internacionais, os comitês de ética, sistema CEP-CONEP, os técnicos da Anvisa, que sempre foram muito dispostos, e eu tenho a honra de ter uma equipe incrível no Centro de Ensaios Clínicos e Farmacovigilância. E eu peço um aplauso para eles. Bom. Siguiente. Os cientistas somos pessoas muito estranhas. Normalmente, quando uma pessoa torce por algo, o que faz é tentar facilitar a vida, o caminho desse algo. Então, você quer uma vacina, você facilitaria o caminho dessa vacina. O cientista faz exatamente o contrário. O cientista, ele quer colocar a prova mais difícil possível. Por quê? Porque isso gera a maior força de evidência. Então, quando a gente testa uma hipótese, a fortaleza dessa hipótese é gerada a partir da força de evidência, do tipo de teste que a gente está fazendo. E, felizmente, e esse é o risco que correu Sinovac e Butantan, é me deixar como diretor do estudo. Eu sou um cientista que estou só comprometido com saúde pública e ciência. Então, quando me deram essa liberdade, eu disse, eu quero o teste mais difícil possível. É um teste artificial, e isto quero chamar a atenção. Isto não é a vida real exatamente. Não é o que acontece na comunidade, não é o que acontece entre nós. Isto é um teste artificial, no qual selecionamos dentro de todas as populações possíveis, selecionamos aquela população em que a vacina poderia ser testada com a barra mais alta. E isso é importante salientar, porque isso é mais ou menos que se a gente quer comparar os diferentes estudos, isso é como comparar uma pessoa que faz uma corrida de 1 quilômetro, mas um trecho é plano, contra uma pessoa que faz uma corrida de 1 quilômetro em um trecho absolutamente íngreme e cheio de obstáculos. E isso foi o que fizemos, colocar esses obstáculos. E o obstáculo mais importante para esta vacina foi a escolha de população de estudo.
Cuando planeamos a vacina y preferimos y fomos muy estrictos en que fuesen profesionales de salud que tengan contacto directo con COVID-19, o fizemos deliberadamente para colocar o mayor teste posible para esta vacina. ¿Por qué? Porque si a vacina resistía ese teste, iba a se comportar infinitamente mejor en nivel comunitário, ou seja, entre as pessoas em condições normais. Então, é um teste que ele artificialmente está colocando a vacina sobre um maior estresse. E esse teste é de maior estresse, por quê? Porque essas pessoas que são trabalhadores de saúde, que cuidam de Covid-19, nós tínhamos não só exposição que acontece por seus percursos diários, mas exposição direta. Eles atendem pacientes com Covid, então eles se expõem continuamente a Covid-19. E não só isso, quando eles se expõem, eles têm potencialmente uma maior dose de vírus que pode infectar eles. Então, esse é um risco muito maior. E por isso nós vemos nossos colegas muitas vezes sem comorbidades que adoecem de forma grave. Então, esse é um indicativo que realmente essa é uma população de muitíssimo risco. A outra questão é que eles sabem que é Covid. Então, eles criam para si próprios um sistema de vigilância, de detectar precocemente seus próprios casos quando suspeitam, muito melhor que qualquer pessoa da comunidade. Uma pessoa da comunidade pode deixar passar algum sintoma. A pessoa que atende Covid, não. Ele sabe que esse sintoma poderia ser de Covid. Então, há uma detecção muito mais precoce de casos até dos sintomas mais leves. E ainda, o esquema vacinal que a gente utilizou é um esquema de 2 doses, mas com um intervalo de tempo muito curto. É o que nós chamamos de um esquema emergencial. É um esquema de 14 dias. E por que esse esquema é importante? Porque para essas pessoas que estão em altíssimo risco, 2 semanas de diferença é um risco grande. Agora, a nível comunitário, isso não seria necessário. Um intervalo de 4 semanas seria excelente e não teria maior impacto. Mas, quando você encurta o tempo entre as 2 doses, o que faz é que faz a custas de possivelmente ter um menor título de resposta imune aferida por anticorpos. Então, realmente colocamos todas as dificuldades possíveis. Seguinte. E ainda, na definição de caso que nós utilizamos a definição de caso mais abrangente possível. Então, outros estudos de outros fabricantes não incluiriam como um possível caso uma pessoa com 2 dias de dor de cabeça, mesmo que tivesse um teste positivo de PCR. Nós incluímos. Ou 2 dias de coriza, nós incluímos. Então, foi uma definição extremamente abrangente. A gente abaixou bastante a barra para poder realmente capturar até o caso mais leve possível. E isso faz uma diferença e que prejudica a comparabilidade deste estudo com outros estudos. E eu quero salientar muito bem isso, porque quando a gente fala, não é um número o que a gente fala um número dentro de um contexto determinado, e por isso é importante salientar isso. Seguinte. Esta é a forma em que a Organização Mundial da Saúde classifica os casos de Covid. E ele funciona mais ou menos como uma pirâmide, na qual a gente tem uma base larga de pessoas que não apresentam sintoma nenhum. Depois vem um outro grupo de pessoas que apresentam sintomas muito leves, que não precisam de nenhum tipo de assistência, porque seus sintomas são muito leves. Depois tem casos leves que já os sintomas os levam a procurar algum tipo de assistência. E aqui, a parte mais importante, os casos moderados, que já precisam de internação hospitalar, e os casos graves que já precisam de uma intervenção muito mais forte, inclusive de unidades de terapia intensiva. Seguinte. E aqui nós tínhamos que fazer uma escolha, aonde colocar o limite. O que realmente queríamos da vacina? O que nós precisamos é uma vacina que controle esses casos moderados e graves. Isso já nos deixaria extremamente felizes. Por quê? Porque as pessoas não iam precisar de internação hospitalar, nem precisariam de cuidado intensivo e menos ainda de falecer por causa da Covid.
Mas se a gente colocasse o limiar aí, nós precisaríamos muito tempo ou muitas pessoas ou ambas as condições para poder entregar uma resposta para a população. E isso é uma emergência de saúde pública. Assim, nenhum dos fabricantes colocou o limiar que se chamaria Score 4 ou superior. Todos começaram a baixar um pouquinho. E o nosso estudo foi o que decidiu abaixar mais. Então, nós realmente estamos em uma definição de 2 de casos extremamente leves. E aí a gente sabia que isso era uma negociação, em que a eficácia vacinal ela ia baixar enquanto mais abaixássemos no score, mas a gente ia ter maior número de casos. E qual é a vantagem de ter maior número de casos? Que com um estudo relativamente pequeno, e se vocês comparam o tamanho deste estudo com os outros estudos que foram publicados até agora, nós íamos obter uma resposta mais rápida. Então, dessa forma, conseguiríamos fazer um estudo muito mais eficiente. E essa foi a tônica. Então, essa foi uma decisão consciente. A gente estava sacrificando eficácia para aumentar o número de casos e ter uma resposta mais rápida. Essa foi uma decisão pensada, que foi uma decisão arriscada. Mas a gente precisava dessa resposta rápida. Seguinte. E o que a gente esperava da vacina? A gente esperava, e sempre quando vocês pensem nos resultados de uma vacina, sempre tem que levar em consideração a comparação. Você tem um referencial, que é o grupo controle, que no seu caso é um placebo, e compara o que faz a vacina. E o que faz a vacina, o que se espera da vacina, é que essa pirâmide que a gente tinha falado de progressão clínica seja, entre aspas, afundada. Então, cai essa parte superior, que são os casos moderados e graves, e só ficam casos leves ou muito leves ou assintomáticos. Então, é isso que a gente espera da vacina. Se a vacina conseguir esse efeito, a gente estaria muito bem sucedido. Então, o que precisa fazer o estudo? Demonstrar esse efeito. Demonstrar se conseguimos afundar essa pirâmide. Se conseguirmos demonstrar isso de forma consistente, nós teremos demonstrado que temos uma vacina eficaz. Seguinte. Cabe anotar, e até porque é perguntado, e nós fizemos questão de publicar o protocolo de pesquisa em área da transparência, que nós não podemos responder nada em relação a casos assintomáticos. Não existe um mecanismo dentro do estudo que nos permita fazer afirmações em relação a casos assintomáticos. Portanto, os resultados que apresentaremos aqui são os correspondentes ao score 2 a superior. E agora eu vou passar de novo, muito obrigado, senhor secretário, eu vou passar de novo a palavra para você, para que se comentem os dados de segurança. Muito obrigado, Ricardo Palacios, diretor médico de pesquisa clínica do Instituto Butantan. Agora eu passo a palavra para Alex Precioso sobre segurança da vacina do Butantan. Alex Precioso, que, como disse, é diretor do Centro de Segurança Clínica e Farmacovigilância aqui do Instituto Butantan. Por favor. Boa tarde, secretário. Boa tarde a todos presentes. Eu vou compartilhar com vocês os dados de segurança do estudo de fase 3 e começo dizendo que o perfil de segurança dessa vacina tem se mantido desde o início do estudo, o que faz com que também tenhamos uma importante informação que esse perfil não está mudando ao longo do tempo. Inicialmente, aqui nesse slide, nós vemos as reações, as principais reações que ocorreram no local onde a vacina foi injetada. Então, entre todas as reações locais que foram coletadas as informações, dor no local da injeção foi o mais frequente. Esse achado foi tanto para a primeira dose da vacina, quanto para a segunda dose, e também foi um achado semelhante entre os dois grupos etários estudados, as pessoas de 18 a 59 anos de idade e as pessoas com 60 anos ou mais. Importante ressaltar que esse efeito local, ele foi classificado como grau 1, 2, o que significa que foram eventos leves e que não interferiram com a atividade diária das pessoas, dos participantes. Próximo slide, por favor.
Aqui estão descritas as frequências das reações sistêmicas observadas nesse estudo entre os que receberam a vacina e também os que receberam o placebo. E as principais ocorrências sistêmicas foram dor de cabeça, fadiga ou cansaço e mialgia, né, ou dor muscular. Mais uma vez, esses eventos sistêmicos ocorreram predominantemente tanto em relação à primeira dose quanto à segunda dose e também nas duas faixas etárias dos adultos e dos idosos. E, mais uma vez, também foram classificados como eventos de grau 1, 2, o que significa que um grau leve e, portanto, não interferiu na atividade diária dos participantes. Uma outra informação bastante importante é que, até esse momento, não houve registro de nenhum evento adverso grave relacionado à vacina. Da mesma forma que também não foi registrado até o momento nenhum evento de interesse especial associado à vacina. Portanto, esse perfil de segurança se mostra como um perfil bastante adequado, muito semelhante a outras vacinas que já, inclusive, estão em uso pela população. E, para finalizar, eu gostaria de chamar a atenção que, em termos de reações alérgicas, a frequência de ocorrência foi extremamente baixa. O próximo slide, por favor. Ela ocorreu em torno de 0,3% dos participantes, e essa frequência foi semelhante entre os participantes que receberam a vacina e os que receberam placebo. Portanto, não houve diferença na ocorrência de reações alérgicas entre aqueles que receberam a vacina e os que receberam o placebo. Portanto, ressalto que é uma vacina que tem mantido seu perfil de segurança ao longo do tempo. Isso é muito importante, inclusive é um requisito que tanto a nossa agência regulatória como as agências regulatórias internacionais e a própria Organização Mundial da Saúde solicita aos produtores que mantenham o acompanhamento dos voluntários e o monitoramento da segurança. E, apesar de estarmos apresentando os dados desse momento, ressalto que o acompanhamento de todos esses participantes continuará ainda para que haja o monitoramento da segurança. Muito obrigado, secretário. Muito bem, doutor Alex Precioso, muito obrigado pela sua intervenção. Quero aproveitar e agradecer todos os veículos de imprensa aqui presentes e um especial agradecimento à Globo News, à CNN e à TV Cultura, que estão transmitindo ao vivo e na íntegra essa coletiva. Passo agora para Ricardo Palacios, novamente, para dizer e trazer os dados de eficácia da vacina do Butantan. Muito obrigado, senhor secretário. Seguinte slide, por favor. Muito bem. Então, para dar continuidade a essa nossa explicação, que a gente estava trabalhando com essa pirâmide, o que a gente encontrou nesse grupo que precisa de internação hospitalar é que nenhum dos participantes do grupo vacinado e 7 participantes do grupo placebo apresentaram ou precisaram de hospitalização. Esse é um dado ainda pequeno, ele ainda não tem significância estatística, embora está demonstrando uma tendência que precisaremos mais tempo e estudos seguem em curso para acompanhar essa tendência, se ela se confirma como aparentemente está acontecendo, e esperamos que, de fato, tenhamos números mais robustos ao longo do acompanhamento do estudo. Seguinte. Em relação aos casos de score 3 ou superior, que são casos que precisam de algum tipo de assistência, seja ela ambulatorial ou hospitalar, nós tivemos 38 casos dentro do estudo, mas esses 38 casos foram suficientes para poder determinar uma eficácia estatisticamente significante de 77,96%. Então, esse é um dado que é um dado robusto, de significância estatística, com um valor de P muito pequeno, e, portanto, esse é um dado que é extremamente valioso, porque é aí onde nos está indicando qual é o impacto desta vacina no sistema de saúde. Se a gente consegue que a vacina controle os atendimentos no sistema de saúde, sejam ambulatoriais e hospitalares,
o impacto é muito além de Covid-19. A gente sabe que pela demanda gerada pela Covid-19, muitas outras pessoas deixaram de ser atendidas. Então, tem um impacto extremamente grande, não só para esta doença, mas para poder outra vez reabrir o atendimento para outras doenças, cirurgias programadas, etc., que têm sido, de alguma forma, afastadas pela pressão da pandemia. Seguinte slide, por favor. E em relação à eficácia global, que é a análise primária, nós tivemos o cumprimento das exigências da Organização Mundial da Saúde com 50,38%, o intervalo de confiança de 35,26 a 61,98 e com uma significância estatística em relação ao valor de P. Mas aqui, o que eu quero destacar, este número não é o mais importante, seguinte. O que eu quero destacar aqui é este número. Lembram que uns minutos atrás eu tinha falado que eu queria fazer um teste de estresse na vacina? De que queria submeter esta vacina à prova mais dura possível? Bem, nosso estudo previa que a análise primária acontecia com 151 casos. Quando acontece o caso 151, a gente dispara os procedimentos. Nesse momento de disparar os procedimentos, nós tivemos em total 101 casos a mais. O estudo foi analisado com 252 casos. Por quê? Porque a gente pegou o começo da segunda onda no Brasil. Então, colocou um estresse absolutamente extraordinário nesta vacina, que nenhuma outra vacina foi submetida a esse estresse. E por isso, se vocês veem essa incidência que está em centos de pessoas ano, no grupo placebo de 23, é várias vezes superior à incidência, que a taxa de ataque de qualquer outra vacina que até agora tenha publicado dados. Então, é por isso que o número mais importante aqui não é o 50, é esse número, esse 23. Por quê? Porque essa demonstração de que fomos bem-sucedidos em colocar esta vacina ao maior estresse possível. E isso nos dá também, seguinte slide, a sequência que era esperada desde o ponto de vista de plausibilidade biológica. Isso que quer dizer que a gente tinha predito que a vacina tinha que ter uma menor eficácia nos casos mais leves e uma maior eficácia nos casos mais moderados e graves, e nós conseguimos montar esse efeito biológico esperado da vacina, nós conseguimos demonstrar ele. Então, esta é uma vacina eficaz. Temos uma vacina que consegue controlar a pandemia através desse efeito esperado, que é a diminuição da intensidade da doença clínica. E é isso que nós conseguimos demonstrar. Essa escadinha que vocês veem de números, é isso que demonstra. Seguinte. Então, como conclusão, já assinalado por Alex, a vacina é extremamente segura. Ninguém vai virar outra coisa além de um ser humano protegido e imunizado quando toma a vacina. A vacina consegue diminuir a doença clínica, a intensidade da doença clínica em um ambiente extremo de alta exposição. E esse efeito é maior quanto mais aumenta a doença. E isso tem, até posso depois teremos oportunidade de discussões acadêmicas por que isso acontece. Há umas características particulares da Covid-19 que fazem que isso aconteça. E isso faz que a gente consiga, de fato, evitar essa pressão sobre o sistema de saúde, que as pessoas, quando adquirirem Covid-19, não tenham que ir a procurar atendimento, que possam simplesmente ficar repousando na sua casa e não precisem de atendimento. Esse é um sonho, evitar que as pessoas tenham que ir aos hospitais, que tenham que adoecer gravemente, que precisem de um respirador ou até que faleçam. E o que dá para prever? Se isto é nessa condição, que é uma condição extremamente dura, em uso comunitário a eficácia deve ser muito maior. E aí é que se interpreta, por exemplo, o dado da Indonésia, que ele tem uma eficácia maior. E ainda mais, esse número deve ser ainda mais alto se a gente utilizar com esquema 0,28 dias, ou seja, 4 semanas de intervalo. Na Indonésia, eles também utilizaram 2 semanas de intervalo. Então, há uma expectativa ainda que seja muito maior. Agora,
há uma pergunta sobre nós vamos conseguir erradicar e vai eliminar a doença? A gente não consegue neste momento determinar. O estudo não permite determinar isso. Não podemos fazer afirmações nesse sentido. E precisaremos fazer estudos especificamente de efetividade, como já anunciou o professor Dimas, nos quais a gente verifique qual o impacto que tem, em geral, sobre comunidades vacinadas. Então, esses estudos estão já em preparação e eu volto a repetir o que eu falei esta tarde, quando comuniquei ao professor Dimas, a direção do Butantan, sobre os resultados. Temos uma vacina. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Dr. Ricardo Palacios. Quero pedir e agradecer também de forma especial a Band News TV, que, assim como as demais CNN, TV Cultura e Globo News, estão transmitindo ao vivo e na íntegra essa coletiva. Peço desculpas pela minha indelicadeza. Vamos agora dar seguimento à participação agora do doutor Marco Aurélio Safadi, que é professor adjunto da Santa Casa de São Paulo e presidente do Departamento de Infectologia da Sociedade Brasileira de Pediatria. Por favor. Bom, primeiro, boa tarde, secretário, boa tarde a todos. Agradeço a oportunidade de estar aqui. Eu acho que a minha ideia, a convite do secretário, é tentar comentar que impacto esses dados que foram recém-apresentados antecipam do ponto de vista de introdução de uma vacina como essa, do ponto de vista de saúde pública. Creio que esses são os pontos principais. Então, eu separei aqui alguns pontos que eu vou procurar ser bastante breve, mas enaltecer alguns aspectos que me pareceram importantes para serem compartilhados. O primeiro deles é entender que o objetivo precípuo de um programa de vacinação é a prevenção de formas graves de doença. Então, esse é um ponto crucial nos dados de fase 3, uma vez que você tenha, nesses dados de fase 3, um convencimento, ou seja, dados que antecipem o impacto que uma vacinação como essa pode ter do ponto de vista de prevenção de mortes, de prevenção de hospitalizações e de prevenção de casos graves de doença. Então, vamos dizer, os dados apresentados, no meu modo de entender, antecipam que uma vacinação como essa teria um impacto substancial para a redução daquilo que é mais importante num programa de saúde pública. Tomo aqui a liberdade de espelhar em outras vacinas cuja experiência de introdução mais ou menos espelham o que a gente pode ter aqui. Então, para que as pessoas entendam o que significa ter eficácias dessas magnitudes que foram apresentadas, eu vou me referir rapidamente a 2 ou 3 vacinas que temos já implementadas no nosso programa e que têm eficácias muito similares a essas que foram apresentadas e que, ao longo desses anos, trouxeram um impacto substancial para a redução de mortes, hospitalizações e a carga da doença. Por exemplo, a vacina de rotavírus. São dados absolutamente similares. A vacina de rotavírus tinha uma eficácia de aproximadamente 80% para prevenir hospitalização e para prevenir mortes, uma eficácia de aproximadamente 40%, 50% para prevenir diarreia por rotavírus de qualquer gravidade. A vacina de coqueluche, utilizada há décadas, tem um perfil muito similar a esse também. Ela previne com muita eficiência formas graves de coqueluche e com alguma eficácia as formas de coqueluche de maneira geral. E acho que é inequívoco o impacto que essas vacinas têm, vamos dizer, na vida das crianças e na vida da população. A própria vacina de gripe, que apresenta até estimativas de eficácia inferiores a essa que foi apresentada, do ponto de vista de prevenção de formas graves, também propiciou impactos substanciais aí em termos de prevenção de doença. Então, esse é o primeiro ponto que eu queria destacar, e acho que os dados apresentados e que a gente teve oportunidade de ver, antecipam um cenário extremamente favorável de um programa de vacinação que utilize esse produto, a exemplo de outros que já foram apresentados. Segundo ponto, dados de segurança apresentados pelo Dr. Alex. Então, são dados de segurança que, uma vez que a gente sabe que essa é uma plataforma de vacina
que não geraria, vamos dizer, a oportunidade de muitas surpresas, porque é uma plataforma utilizada já há muito tempo em várias vacinas, como hepatite A, como influenza, enfim. É uma plataforma de vírus inativado, portanto, pouco suscetível, vamos dizer, a surpresas, e acho que os dados apresentados corroboram aquilo que a gente supunha que aconteceria com a vacina, com esse perfil, com essa plataforma. Acho muito importante entender que mais crucial que ter acesso aos dados de fase 1, exitosos, fase 2, exitosos e fase 3, o que se espera mesmo é o que a gente chama no mundo real de fase 4 das vacinas, que é quando as vacinas são implementadas em programas de saúde pública, e aí o termo que a gente usa não é mais eficácia, o termo é efetividade, porque vai traduzir o comportamento dessa vacina no mundo real, e o dado de impacto, ou seja, quanto ela vai reduzir e de que forma ela vai reduzir a doença e em que cenários. Então, eu acho que esses dados, secretário, antecipam um cenário bastante positivo no que diz respeito a esses dados de fase 4, que é importante que a gente os colete, e os colete de forma muito criteriosa, porque é muito importante que isso seja feito. Há ainda algumas lacunas no conhecimento, que creio sejam importantes aqui compartilhar também. Não sabemos ainda proteção em longo prazo. Então, o que Ricardo acabou de apresentar aqui e que foi apresentado também com outras vacinas, é a proteção nos primeiros 2, 3 meses após a vacinação ou após a segunda dose. Nós desconhecemos por quanto tempo esses indivíduos se manterão protegidos, o que vai, vamos dizer, ser a base da recomendação das doses subsequentes. Então, é possível que a gente tenha que revacinar esses indivíduos, e isso são também dados que coletaremos uma vez que essas vacinas sejam implementadas. Impacto em transmissão. Isso, vamos dizer, a gente não tem ainda essa clareza, mas aqui eu vou tomar a liberdade de destacar um aspecto. Nenhuma dessas vacinas que foram apresentadas até o momento tem dados robustos que nos permitam antecipar qual vai ser verdadeiramente o impacto delas em transmissão. E todos os programas de saúde pública que eu vi até agora desenhados, repito, todos os programas de saúde pública, priorizaram no seu programa de vacinação os grupos frágeis, os grupos vulneráveis para complicações, levando em conta exatamente esses dados que temos. O que temos é isso, é prevenção, vamos dizer, dessas formas. Então, todos os programas de saúde pública, e não será diferente aqui no nosso país, isso já está desenhado. Então, a prioridade, num primeiro momento, não é impactar em transmissão. A prioridade, num primeiro momento, é impactar em mortes, em prevenção de hospitalizações, em prevenção de formas graves e em prevenção de atendimento, vamos dizer, em nível ambulatorial e em nível hospitalar. Há ainda necessidade de compreendermos o comportamento dessa vacina nos diferentes subgrupos. Então, creio que, Ricardo, esse também seja um dado que nós, da comunidade científica, a gente gostaria de ter, a exemplo de outras vacinas, e é compreensível que, num primeiro momento, a gente não tenha disponibilidade desses dados, mas isso também é importante. Quando eu digo subgrupos, os indivíduos das várias idades, dos indivíduos que têm comorbidades, enfim. E só para, vamos dizer, concluir aqui a minha fala, entre as prerrogativas que são utilizadas na ocasião da decisão de implementar uma vacina num programa de saúde pública aqui no Brasil, e tem sido assim historicamente, você analisa a carga da doença na nossa população. Então, é muito positivo que essa vacina tenha sido testada, Ricardo, em condições realmente muito rigorosas, né? Então, nos chamou a atenção os dados de incidência de Covid-19 no grupo que foi testado. Eu não vi em nenhum outro estudo dados de incidência de doença durante a pesquisa tão substanciais como esses que você apresentou. Ou seja, ela foi de fato testada nessa população. É uma população brasileira, né? Então isso também é muito importante na hora de incorporar uma vacina, saber que ela foi testada em brasileiros, né? E é uma vacina que tem, vamos dizer, uma relativa simplicidade nos seus mecanismos de conservação, ou seja, ela é acessível, a implementação dessa vacina ela é, de certa forma, execuível nos nossos diversos postos. Lembrar que num país como o nosso são perto de 40 mil postos de vacinação,
que vão ter que receber, vamos dizer, esse produto, e ter um produto que tem uma conservação dessa forma também me parece bastante positivo. Então, eu acho que esses eram os comentários que eu tinha a fazer de maneira preliminar. Parabenizo, nessa oportunidade, o grupo todo. Nós que trabalhamos com pesquisa clínica, sabemos, vamos dizer, a importância que tem um momento como esse, que é compartilhar o resultado do estudo de muitos de vocês que ficaram seguramente aí sem muitas noites de sono, etc. E a comunidade científica agradece a divulgação desses dados, que, na minha opinião, mostram que esta é uma vacina que trará, sim, um impacto muito positivo no controle da doença e gera bastante confiança na comunidade esses dados recém-apresentados. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Dr. Marco Aurélio Safadi. Temos uma vacina que foi testada na vida real, no meio de uma pandemia, naqueles que eram mais expostos. Encontramos como resultado eficácia, segurança, e temos essa vacina aqui. Mas temos aqui atrás, desde novembro, a construção da fábrica multipropósito do Instituto Butantan, para que dessa maneira, mais de 1 milhão de novas doses sejam produzidas diariamente. Com a transferência de tecnologia e uma fábrica, nós ganhamos a receita do bolo e aí nós estamos construindo a cozinha para produzirmos vacinas, para que dessa maneira possamos continuar vacinando os brasileiros nos próximos anos, assim como é feito para outros vírus respiratórios, como os vírus da gripe. Passo agora a palavra para o professor Dr. Esper Callas, professor titular do Departamento de Moléstias Infecciosas e Parasitárias da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Obrigado, secretário. Obrigado, demais presentes. Para mim é uma honra, uma satisfação participar desse evento agora à tarde, porque é isso que a gente que trabalha com pesquisa clínica quer ver os números, fazer as interpretações e cada um tirar a sua conclusão. Então, desde o começo da realização desse estudo, esse é o momento máximo para a gente poder apresentar, porque o compromisso principal nosso é com o estudo que foi realizado, para ele representar a verdade dos fatos da forma mais rigorosa possível. Sem esse rigor, a gente não consegue atingir os objetivos de trazer novos produtos para serem utilizados em saúde pública, como a gente pretende, a gente espera que aconteça com a Coronavac. Eu queria só contextualizar antes, meu papel aqui é fazer um apanhado de como ela se insere no cenário das outras vacinas que vêm sendo desenvolvidas. As plataformas são diferentes. E se a gente voltar para pensar um pouco no novo coronavírus, para tornar essa linguagem simples, é um pequeno germe que tem na sua superfície várias espículas. E essas espículas, a gente escuta muito a imprensa falar spike, na verdade é a parte mais protrusa, externa do envelope do vírus, que seria mais ou menos aquele primeiro exemplo ali à esquerda. E por que a gente fica falando nisso o tempo todo? Porque a vacina tem que simular um encontro do novo coronavírus com o sistema de defesa do vacinado. E assim ele consegue produzir uma forma de se proteger caso um dia entre em contato com o vírus inteiro, o vírus que pode causar a doença. Muito bem, a base disso é porque se pretende que essa pessoa que recebeu a vacina produza uma substância no seu corpo para combater o vírus, que nós chamamos de anticorpos. Então, o que a gente quer é fazer isso, induzir a produção de anticorpos contra o novo coronavírus. Então, apareceram várias outras estratégias que têm a finalidade principal mostrar para o sistema de defesa da pessoa essa espícula do vírus. Então, tem alguns laboratórios fazendo proteínas virais, vocês estão vendo ali a superior à direita. Outros laboratórios utilizam o que a gente chama de cavalos de Troia, eles pegam outros germes que não causam doença, mas eles colocam a informação genética da espícula do vírus para ser apresentado junto, na hora que você injeta esse germe que não causa doença no músculo da pessoa. E, finalmente, as estratégias mais
recentes, que foi a utilização de material genético. Então, você pega, vocês lembram lá dos livros de escola, do ginásio, tem o DNA e o RNA que codificam as proteínas do corpo. Então, essas duas estratégias foram empregadas por diferentes fabricantes com essa mesma finalidade. Mas eu quero chamar a atenção que todas essas novas estratégias de vacinas têm como objetivo mostrar somente a espícula do vírus. Será que mostrar o vírus inteiro pode trazer outros benefícios para o nosso sistema de defesa? Isso a gente não sabe, mas é uma das potenciais vantagens do uso da Coronavac, porque ela vai apresentar todas as proteínas do vírus, não somente a espícula, como outros produtores de vacina têm procurado também fazer. Então, essa essência de produzir anticorpos é muito importante, porque o que a gente está aprendendo até agora, que a quantidade de anticorpos que uma pessoa tem que ter para ficar protegida do novo coronavírus não parece ser muito grande. Ela precisa de uma quantidade pequena, mas eficaz de anticorpos que proteja o desenvolvimento da doença. E é isso que os estudos todos estão apontando. Todos esses estudos vão aprofundar nesses detalhes, e esse estudo da Coronavac foi realizado aqui com nossos centros, e o Butantan também pretende ir nesse caminho. Próximo. Esses estudos todos estão sendo realizados com uma velocidade impressionante desde que começou a corrida de encontrar uma solução contra a pandemia de Covid-19. E desde o começo, a utilização de vacinas no combate à pandemia esteve no centro da discussão e no centro da atenção, porque a gente sabe quanto difícil é tratar essa doença. É muito difícil você utilizar um antiviral, porque os dias que se passam até a gente identificar que a pessoa está doente podem não ser muito curtos até a gente poder usar um antiviral. E as pessoas que desenvolvem uma doença mais grave, em geral, se beneficiam com redução da inflamação do organismo, uso de corticoides e outras ferramentas que a gente vem aprendendo ao longo desses meses. Mas o que, de fato, poderia impedir as consequências finais da Covid-19, mais trágicas, que é doença grave e morte, é se a gente tivesse pré-existente uma imunidade induzida por vacinas, e, portanto, vários laboratórios procuraram ir nessa direção. Então, essa aqui é uma linha que mostra o desenvolvimento desde a fase de laboratório ou estudos em animais, que a gente chama de pré-clínico, depois ele entra em fases sequenciais até que a gente obtenha informações suficientes de segurança e eficácia. Essas fases sequenciais são 1, 2 e 3, e todas elas têm que trilhar esse caminho, pelo menos na estratégia que a gente vem utilizando há décadas para desenvolver uma nova vacina. Alguns podem dizer assim, foi rápido demais, nós não temos informação suficiente, mas o período médio de desenvolvimento de uma vacina de 7 anos é calculado em décadas atrás, quando a gente não tinha a tecnologia que nós temos hoje. E a resposta de que tudo isso mudou é o número de produtos que entrou nessa linha de desenvolvimento ter sido tão grande num período tão curto em tantos países. Então, nós temos uma quantidade enorme, porque hoje a gente consegue identificar com muito mais precisão quais são as proteínas que o organismo tem que ver, conhecemos muito mais tecnologias e as formas de produção dessas vacinas candidatas melhorou muito. Então, vários desses produtos, 43 já passaram em fase 1, fase 2, 20 já estão em fase 2, 20 já estão em fase 3, e aqui que eu queria me concentrar um pouquinho mais. Há um esforço muito grande de diferentes institutos, indústrias e universidades para chegar nessa fase final 3, que é um exemplo do que foi apresentado hoje aqui. Um estudo que pretende demonstrar, depois de avaliada e juntamente com a avaliação da segurança, se a vacina consegue proteger contra a Covid-19. Então, tem vários desses agentes, esses institutos e instituições e também farmacêuticas que estão com produtos, a Sinovac é um deles, e vários outros já começaram a apresentar os resultados. Muito provavelmente a gente vai ver uma avalanche desses estudos sendo divulgados nos próximos meses, o que vai permitir cada vez mais a gente estabelecer comparação entre as diferentes opções que vão estar disponíveis. Próximo. Aqui a gente tem a apresentação dos 5 outros estudos que apresentaram resultados de eficácia até o momento,
mas eu quero chamar a atenção de algo que o Ricardo falou. A definição de cada um desses, de Covid-19 para cada um desses estudos varia muito. Mas é claro que chama muita atenção os números altos conseguidos pelas duas vacinas de RNA, a primeira da Pfizer com 95%, depois a Moderna com 94,1%, duas vacinas de RNA mensageiro. Depois nós temos uma vacina de 2 vetores sequenciais, que é a vacina russa Gamaleya, com 90% anunciado, é um adenovírus 5, seguido de adenovírus 26. Depois nós temos, vou para a AstraZeneca, que também é um vetor, é um adenovírus de chimpanzé, foi testado em vários países, inclusive aqui no Brasil, que teve uma grande participação, com resultados que variaram de 62% a 90%, eu vou entrar um pouco mais de detalhe a seguir. E, finalmente, a Sinopharm, que é uma vacina que tem uma característica muito parecida com a Sinovac, que anunciou um resultado de 79%. Aqui, como é que a gente contextualiza? A Sinovac apresentou um resultado aqui que tem 3 níveis de avaliação, 50,39% para doença muito leve, vou repetir o que o Ricardo falou, um sintoma com uma PCR positiva, depois 97,96% para doença leve, mas que faz com que a pessoa tenha necessidade de procurar um serviço de saúde e, finalmente, de 100% para doença grave. Então, no próximo slide, a gente tem aqui um pouco da comparação, vocês me perdoem pela resolutividade ali, mas na coluna do meio os resultados de eficácia de cada uma delas. E a gente vê que, para a definição do que foi feito para cada uma dessas vacinas, pode não haver uma comparabilidade precisa entre os diferentes estudos que tem que ser levado em conta no processo de avaliação. Por exemplo, a vacina da Sinopharm, que tem uma característica muito parecida com a da Sinovac, teve 79% ali de proteção, aqui a gente tem 78% no nível 3 da Sinovac, e esses dados a gente só vai poder comparar com um pouco mais de precisão quando a gente tiver a granularidade dos outros estudos. Eu quero encerrar dizendo que cada um desses projetos tem que ser analisado com os mesmos detalhes para a gente ver de que forma que a gente pode comparar, respeitar os intervalos de confiança de variação de cada um desses resultados, para a gente poder afirmar de que maneira cada uma vacina se comportaria no combate à pandemia de Covid-19. Mas, só para concluir, a gente ter uma vacina que tem um efeito biológico progressivo de uma definição de menor sensibilidade, ter uma eficácia menor, para uma definição de maior sensibilidade, menor especificidade, que é a internação de pacientes com Covid, ter uma eficácia maior, prova o efeito biológico da ação da vacina na proteção contra a doença, que eu acho que é o principal objetivo de aplicação desse produto em saúde pública. Com isso, eu gostaria, por favor, de devolver para o secretário e agradecer mais uma vez o convite. Obrigado. Professor Dr. Esper Callas, muito obrigado pelas suas considerações. As próximas duas considerações, tanto do Dr. Renato Kfouri como da doutora Rosana Richman, serão mais abreviadas, em decorrência ao fato de eles serem consultores do Ministério da Saúde no Programa Nacional de Imunização, e eles estarão, então, se ausentando após essas falas para participarem de uma reunião virtual. Então, dessa maneira, convido agora o Dr. Renato Kfouri, pediatra, infectologista pediátrico, diretor da Sociedade Brasileira de Imunização e ex-presidente também dessa entidade, para que proceda algum comentário. Boa tarde a todos. Obrigado, secretário, pelo convite. É um prazer estar aqui nesta casa, nesta instituição centenária que tanto orgulho, né, traz para os brasileiros, por tantos serviços prestados à comunidade. Realmente é um grande prazer estar aqui. Professor Dimas, muito obrigado pelo honroso convite. E mais ainda feliz por receber esses resultados, né? Eu acho que a gente mostra mais uma vez a vitória da ciência, né? Eu acho que nem o mais otimista pesquisador, nem o mais otimista cientista imaginava que em menos de um ano
depois da declaração, ou melhor, da descoberta dos primeiros casos de uma síndrome respiratória na China, nós estivéssemos com 3, 4 vacinas, 5 vacinas sendo licenciadas, eficazes e seguras num curto espaço de tempo. Então, realmente, mais uma vez as vacinas mostrando o seu valor, né? O papel que essas vacinas têm no controle de doenças, de pandemias, de endemias, de redução de mortalidade infantil, de sequelas, de mortes, transformando a saúde da população em todo o mundo. Mas eu queria, além da ciência, além do desenvolvimento, acho que tão grande quanto o desafio de desenvolver uma vacina, é o desafio de transformar as vacinas em vacinação. A prática, levar a vacina aos seus resultados. De nada adianta o mais eficiente cientista desenvolver, os estudos serem conduzidos com todo esse rigor, se as vacinas não atingirem a nossa população. Esse eu acho que é o grande desafio, e nesses tempos atuais, com tanta polarização, com tanta discussão a respeito de volta ao passado, de gente discutindo se vacinas devem ou não ser aplicadas, eu acho que esse desafio fica maior ainda, né? Eu acho que temos agora um outro enorme desafio a enfrentar após o registro desta e das demais vacinas que serão registradas no país, que é o convencimento da população a se vacinar, a adesão ao calendário proposto, a confiança que determinará o sucesso de um programa de vacina que não se acaba, ou melhor, ele começa aqui. E começa de um jeito muito bom para nós brasileiros, porque são as instituições públicas que vão carregar este programa de vacinação. Tanto o Biomanguinhos com a vacina da AstraZeneca e Oxford, quanto o Instituto Butantan com a vacina Sinovac, serão os responsáveis para tirar o Brasil desta situação de pandemia e, quem sabe, não só o Brasil, mas outros países com a capacidade de exportação dessas vacinas. Mais uma vez, as instituições públicas cumprindo seu papel, o SUS cumprindo seu papel, e fica aqui o apelo, né? Eu acho que é o momento de um apelo no sentido do investimento necessário nessas instituições, em pesquisa e desenvolvimento no país. É nessas horas que a gente reconhece o valor da ciência e o valor de instituições de pesquisa como o Instituto Butantan. Então, mais uma vez, a gente sabe todas as dificuldades que os institutos de pesquisa no Brasil sofrem para levar um estudo desse adiante. Então, esse eu acho que é um momento da gente reconhecer, mais do que reconhecer, apelar para que esses investimentos continuem e não só se mantenham, mas que sejam muito mais exponenciais do que tem sido. Eu termino só dizendo que o papel da comunicação nessa adesão à vacinação é fundamental. Tem muitos de nós aqui trabalhando diariamente na comunicação com a população, doando seu tempo em relação a isso, e agradecer muito o papel de vocês da imprensa, que tem feito um papel, sem dúvida, cumprido com absolutamente, neste momento de pandemia em especial, toda a necessidade de informação de qualidade que a população precisa. Vamos em frente, agora é vacinar. Obrigado, secretário, pela oportunidade de estar aqui novamente. Professor Dr. Renato Kfouri, muito obrigado pela sua participação e considerações. Uma fala que merece ser repetida: transformar vacina em vacinação. Mais de 50 países estão vacinando a sua população. Nossa população não apenas precisa, mas a nossa população quer ser vacinada. Precisamos de vacina já. Próxima a fazer suas considerações, Rosana Richman, médica infectologista do Instituto de Infectologia Emílio Ribas, aqui em São Paulo, presidente do Comitê de Imunização da Sociedade Brasileira de Imunização e consultora do Ministério da Saúde para o Programa Nacional de Imunização. Por favor. Bom, boa tarde a todos, secretário, doutor Dimas, muito obrigada de novo pelo convite de estar aqui com vocês. Eu diria para vocês que hoje eu estou muito satisfeita porque, de fato, a gente tomou conhecimento dos números que geraram aqueles resultados que nós tínhamos visto na semana passada. E isso, para nós, da comunidade científica, é fundamental. Não dá para a gente discutir o valor daqueles números sem ter
exatamente como se chegou naquele resultado. E hoje foi apresentado. E, além disso, agradeço a oportunidade de não só conhecer os números, mas poder discutir com este grupo que está aqui, que é um grupo que a gente, em geral, senta para discutir muito ciência e poder discutir e analisar esses números. Então, de verdade, eu agradeço a transparência de vocês no sentido de permitir que esse momento acontecesse. E o que a gente vê com esses resultados todos hoje apresentados? E eu vou falar agora da minha parte pessoal, como médica, infectologista, vendo os pacientes, conversando com os colegas. Eu vejo que, para mim, o número mais importante continua sendo 78%, e eu vou falar para vocês por quê. Porque esse número, ele consegue ter um impacto muito grande na carga da doença no nosso país. E na carga, e eu diria, na sobrecarga de trabalho dos profissionais da saúde que estão em todos os hospitais hoje. A gente está vendo, infelizmente, essa semana, uma aceleração do número de casos, de mortes. Então, isso realmente tem um impacto nessa carga da doença. E agora, do lado do meu paciente. Se eu perguntar para vocês, o paciente, quando ele faz o diagnóstico de Covid, quando ele recebe o PCR dele positivo, a primeira coisa que ele tem medo é de ter uma doença grave, é de necessitar ir para o hospital. E daí a gente começa a conversar com o paciente. Calma, você está iniciando, vamos ver como é que vai ser a evolução. Chega um momento que a gente fala para o paciente, olha, estou achando melhor hoje você ir ao hospital, a um pronto-socorro, para ver a situação, fazer exames, para ver a necessidade de hospitalização, medo de hospitalização. A hora que ele vai para o hospital, qual é o próximo medo dele? De ficar internado e, pior que isso, ter que ir para uma terapia intensiva. Daí ele chega numa terapia intensiva e qual é o próximo medo dele? Ser ventilado, precisar de ventilação mecânica. E óbvio que daí o próximo medo, não só dele, porque agora ele está sedado, mas principalmente da família, é a morte. Então, eu acho que o grande impacto que esse 78% para nós mostra e retrata é a sobrecarga dos nossos profissionais da saúde do nosso país e, sem dúvida, o impacto em diminuir essa ansiedade, está mexendo com a saúde mental de todo mundo, essa ansiedade e esse medo que esse vírus acaba causando. Nós, num primeiro momento, a gente não vai ficar livre desse vírus, nós sabemos disso, qualquer vacina ainda não mostrou o impacto na transmissibilidade, então não é o momento da gente relaxar nada, mas com certeza é o momento que a gente vê de fato uma luz, e uma luz clara no fim do túnel, no sentido da gente diminuir esse impacto todo. Então, eu termino falando, primeiro, eu acredito na ciência, é a ciência que dá essas respostas para nós. E segunda coisa mais importante, eu acredito nas vacinas, só que ter vacina sem vacinação não tem sentido. Então, o que nós todos temos que ecoar agora? Nós queremos vacina para a população brasileira. Qualquer vacina, a melhor vacina, na minha opinião, é aquela que estará disponível para a nossa população. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês nesse momento tão importante. Muito obrigado, doutora Rosana. Vacina já. E não é uma vacina, são todas as vacinas, todas aquelas que já começaram nos outros países e ainda estão sendo analisados pelos nossos órgãos de regulação. Nós temos que usar a expertise da Europa, ora, porque eles estão vacinando e vacinando muito, e nós ainda discutimos a burocracia. Para se ter uma ideia, todos os dados que os senhores estão vendo hoje foram participados para a Agência Reguladora Brasileira, Anvisa, na quinta-feira, e foram enviados na sua plenitude, num dossiê contendo 10.000 páginas, de forma oficial, às 9 horas da manhã do dia 8 de janeiro. Nós não podemos esperar, a vida clama por ajuda, e só com vacinas poderemos garantir isso à nossa população. Convido agora para fazer uma intervenção o professor Dr. Sérgio Zimmermann, também infectologista do Instituto de Infectologia Emílio Ribas, coordenador científico da Sociedade Brasileira de Imunização e ex-presidente por 2 gestões consecutivas da Sociedade Brasileira de Infectologia. Por gentileza. Obrigado, secretário, pelo honroso convite. É um prazer dividir hoje a fala com nobres colegas importantes.
no mundo acadêmico e no mundo da gestão também. Difícil falar depois de todo mundo que colocou muito bem, mas eu quero reforçar alguns pontos importantes e que eu venho falando há muito tempo e venho me debatendo em todas as entrevistas e todas as colunas que eu acabo escrevendo. Nós vimos hoje que a vacina ela é segura. Isso nós não tínhamos dúvida que isso ia acontecer, e isso foi corroborado hoje com a apresentação do Dr. Ricardo Palacios. Uma vacina que tem 0,3% de reação alérgica e não tem anafilaxia. Que esse é um temor que vem tomando conta da imprensa, sobretudo numa das vacinas aplicadas nos Estados Unidos, que é a vacina da Pfizer. O impacto na população que o estudo mostra, em casos graves e moderados, é estupendo. Desde que começou a hora da Covid e de buscar uma vacina, sempre nós, infectologistas, viemos a público dizer: nós não precisamos de uma vacina 100% eficaz, nós precisamos de uma vacina que combata de modo os casos graves. E aí está, nós temos essa demonstração que foi na quinta-feira passada e referendada hoje pelo Dr. Ricardo Palacios. Lembrar que esse estudo foi um estudo muito rápido de ser conduzido, então parabéns a todos os centros, ao Instituto Butantan e o apoio do Governo do Estado de São Paulo. Teve um rigor científico extremo e por isso que apresenta esses dados que nós vimos hoje, que pode saltar os olhos. Nós estamos agora sim acompanhando ao vivo a coletiva de imprensa do governo do estado de São Paulo, divulgando mais detalhes sobre a vacina Coronavac, que já está sob análise da Anvisa. Eficácia global da Coronavac, portanto, divulgada hoje, o número foi de 50,38%. Lembrando que o número mínimo para aprovação da Anvisa, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, é de 50%.